Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar novamente com você para juntos orarmos e buscarmos a presença de Deus hoje no 37º dia da nossa campanha de oração em prol da família, da igreja, do Brasil e das nações, crendo na vitória de Deus e no socorro de Deus no meio desta crise pela qual nós passamos. E hoje, antes de orar com você, eu quero meditar na palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso de número 11 ao verso de número 13, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Verso 13. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O texto que lemos é parte do capítulo 29 do livro de Jeremias, que é uma carta que ele escreveu para todos os que estavam no cativeiro. E a palavra do profeta Jeremias era: creiam, creiam, creiam no Senhor, porque Ele dará a vitória a vocês. E esta é a mesma palavra que Deus está trazendo para nós hoje, para que creiamos na sua vitória no meio desta crise que estamos atravessando. Em primeiro lugar, creia na soberania divina. Se você ler o verso 1 do capítulo 29, Jeremias escreveu: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. E a palavra que Jeremias manda para todos eles, desde o rei até o ferreiro, passando pelo sacerdote e aos profetas, como Daniel, que já estava para lá, a palavra era: creiam na soberania de Deus. Mesmo que pareça que tudo está perdido, creiam na soberania de Deus. Naquela época, o Império Babilônico dominava o mundo. Jerusalém estava em ruínas. Os líderes, os sábios, os jovens, todos foram levados para o cativeiro. Parecia que aquela situação era irreversível. Parecia que Israel estava exterminada como nação. Mas a fé do profeta Jeremias é extraordinária. Quando ele manda esta carta para todos os que estão no cativeiro, ele está dizendo que Nabucodonosor era apenas o juízo de Deus, porque o povo tinha pecado, mas Deus permanecia no seu trono. O verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus da história era o Senhor dos senhores, o Deus de Israel. E quando chegasse a hora certa, Deus ia trazer novamente a dignidade para o seu povo. Creia que no meio desse caos, creia que no meio dessa aparente desordem, Deus está no controle. A nossa fé e a nossa confiança está nele. Segundo, creia na bênção em meio à tribulação. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Eles iriam passar 70 anos de cativeiro, conforme foi o juízo predito pelo próprio profeta Jeremias. E Deus então está dizendo para eles: vocês vão para o juízo, vocês vão passar 70 anos como escravos, mas eu vou abençoar vocês aí na Babilônia.
Pela sua justiça, Deus os leva para o cativeiro, mas pela sua misericórdia, Deus está dizendo, mesmo no meio do sofrimento e da dor de vocês, vocês vão casar, vocês vão ter filhos, vocês vão construir casas, eu vou abençoar vocês no meio da tribulação. Queridos, eu quero profetizar para você, porque da mesma forma como nós estamos passando por essa situação difícil que nós não entendemos, não compreendemos, não sabemos porque Deus está permitindo que a gente passe por essa situação, mas nós sabemos de uma coisa: a misericórdia de Deus é grande, o amor de Deus por nós é extraordinário, é incomparável. E eu creio que Deus vai nos abençoar também no meio desta tribulação. Como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em terceiro lugar, creia nos profetas de Deus. Verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Verso 9, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Durante o período do cativeiro, tanto em Jerusalém como na Babilônia, se levantaram vários falsos profetas para trazer uma mensagem mentirosa para destruir a vida do povo. Escute uma coisa: geralmente no meio da tribulação, pessoas inescrupulosas se levantam para tirar vantagem da miséria e da desgraça que está acontecendo. Enquanto Jeremias profetizava a verdade, alertando o povo para o juízo de Deus e levando o povo para o arrependimento, vários profetas falsos se levantaram para profetizar aquilo que o povo queria ouvir. Assim, hoje, nos nossos dias, fique vigilante. Como diz 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 4. Aparecerão espíritos enganadores que trarão mensagens de derrota, mensagens de engano para iludir você, para te tirar do caminho da palavra de Deus. E hoje os profetas falsos, eles vêm através do Facebook, do WhatsApp, eles vêm através das redes sociais, eles vêm com paletó e gravata, porque eles querem destruir você, fazer com que você perca a tua fé em Deus. Então, nesta epidemia, nesta crise ou em outras crises que aparecerão, permaneça com a sua fé no Senhor Deus, confie no seu pastor, aquele que sempre te orientou na verdade, e como diz a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, creia no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quarto lugar, creia nas promessas de Deus. Verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Assim como Deus prometeu que ao terminar os 70 anos, ele resgataria novamente a nação de Israel, restauraria a sorte deles. Deus quer fazer a mesma coisa conosco hoje. Deus quer nos abençoar. Conforme a sua palavra, nós devemos nos agarrar às suas promessas e viver conforme a palavra de Deus. Jesus disse que nos últimos dias nós teríamos tribulações, enfrentaríamos pestes, sofrimentos. Jesus nunca prometeu que nós não teríamos problemas ou lutas a enfrentar. Hoje, o Senhor tem promessa para a minha vida, promessa para a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. As promessas de Deus, agarre-se nas promessas de Deus, confie nas promessas de Deus. Quinto lugar, creia no futuro melhor. Verso de número 11, eu é que sei
que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Geralmente, no meio das lutas cotidianas, o nosso coração, a nossa mente é dominada pela ansiedade, pelas preocupações, e nós não vivemos nem o presente e não confiamos que Deus nos dará um futuro melhor. Mas aqui Deus está prometendo para nós crermos que a nossa vida está completamente na sua mão. Foi por isso que Jesus disse que basta cada dia o seu mal. E nós devemos entregar a nossa vida completamente na mão de Deus, porque nós não podemos acrescentar nem um palmo à nossa vida. E aqui Deus está dizendo que o pensamento dele a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar a nós um futuro e uma esperança. Então, viva com esperança, creia na esperança de Deus. Em sexto lugar, creia na misericórdia. Verso 12, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Deus está dizendo, eu amo vocês. Eu quero ter intimidade com vocês. Eu perdoo o pecado de vocês. E se vocês sintonizarem novamente o coração de vocês com o meu coração, se vocês me buscarem de toda a alma, então eu ouvirei vocês. Então, não importa o seu pecado, não importa a iniquidade que você praticou, se você busca a Deus de todo o coração, se você se arrepende, se você se humilha na presença dele, ainda que você esteja no maior dos cativeiros, como Israel, Deus está dizendo que ele ouve o teu espírito quebrantado, ele ouve o teu coração compungido e contrito e não vai rejeitar, como está no Salmo 51, verso 17. Mas eu quero desafiar você em nome de Jesus pela palavra de Deus. Creia. Ore e creia, creia e ore, confie no Senhor, porque Ele vai te dar vitória. E ao passar essa tempestade, a crise que nós estamos enfrentando, e ao passar esta crise, nós vamos celebrar juntos o nome do Senhor e vamos testemunhar como o nosso Deus é grande e poderoso para nos abençoar e nos dar vitória completa. E eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você, em nome de Jesus, porque eu creio nesta vitória. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o teu filho, Senhor. O momento que nós estamos passando é um momento delicado, é um momento, Senhor, difícil para nós. Muitos estão desesperados, Senhor. Muitos estão completamente sem esperança diante da morte, diante, Senhor, desta doença. Mas, Senhor, eu creio em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor, na Tua intervenção, na Tua vitória. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, orando e buscando a Tua presença. Nesses 40 dias de oração e jejum, Senhor, porque nós confiamos no Senhor, na Tua soberania. Nós confiamos, Senhor, na Tua misericórdia. Nós cremos nas Tuas promessas. Nós cremos, Senhor, no teu amor para conosco. Nós cremos que o nosso futuro, meu Pai, está em tuas mãos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. E por isso, Senhor, eu peço que o Senhor tranquilize o coração do teu filho, da sua família, e que nesse momento, meu Pai, de desesperança, a tua igreja, o teu povo, Senhor, mais do que nunca, coloque a sua fé e esperança no Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que as tuas mãos estão estendidas sobre nós para nos abençoar, e a tua vitória é certa na nossa vida, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que ainda que nós não vejamos, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo, ainda que nós não percebamos, mas as tuas mãos estão estendidas nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.